Eu preciso trazer os dois de volta, então, para o debate aqui do Chico Rodrigues, porque ele nega qualquer irregularidade no caso e alega que o episódio aconteceu, abre aspas. Por favor, Janaína, me ajuda. Eu não aguento esse tema, não Pelo aguento. pânico e pelo medo, fecha aspas, no momento da operação da Polícia Federal. O argumento do senador que escondeu o dinheiro nas partes íntimas por pânico se sustenta? E se eu não estou equivocada, ele disse que tinha sacado esse dinheiro, estou falando de memória, para pagar colaboradores ou funcionários. Então, imaginando ali, né, fazendo uma interpretação benéfica, talvez ele ficou com medo que levasse o dinheiro embora e não pudesse pagar seus colaboradores. Agora, existe um procedimento instaurado. Com certeza os advogados dele estão tentando demonstrar, né, se era a época de pagamento, se ele tinha feito saque. Ele vai ter oportunidade de apresentar isso tudo de novo, porque normalmente nesses procedimentos administrativos a ampla defesa e o contraditório são garantidos e tem que ser. Então, ele vai ter oportunidade. Eu não tenho como dizer também que o homem está mentindo. O que eu posso dizer é que a situação é mais grave do que essas questiúnculas, até peço desculpas por dizer assim, que os parlamentares perdem um tempo precioso, porque um xingou o outro, porque alegou tal coisa, sabe? Vira a página. O cidadão ali fica nervoso. Eu não gosto que xingue, mas xinga mesmo. Ali o ambiente é de briga, sabe? E aí é o seguinte, se é homem, se é mulher... Porque não pode também, uma hora xinga. Aí quando é xingado, diz que é violência de gênero. Eu acho assim, ou todo mundo xinga e ninguém reclama, né? Ou quando um xinga e o outro não xinga, alguém chama para tentar conciliar. O que não se pode é perder tempo precioso apurando bobagem, que isso é coisa aí de jardim de infância. O caso deste senador, diferentemente dos demais, tem relevância porque potencialmente envolve recursos públicos. Então, nesse caso, você acha que o crime de corrupção, ele deve ser investigado, é claro, como todos os outros crimes, mas os outros não têm relevância contra a honra, Olha, eu tenho uma visão quase radical nessa questão de direito, de uso da palavra, tá? Eu sou, inclusive, minoritária na Universidade de São Paulo, na advocacia. Quantas vezes pessoas quiseram me contratar para promover ações por lesão à honra? E eu teria elementos jurídicos para, mas eu não aceitei e procurei mostrar para a pessoa que era perda de tempo, de dinheiro, de saúde e ainda tomar tempo da justiça com bobagem. Então eu tenho uma visão muito restritiva, né, de tomar medidas por base na fala. É uma visão, assim, tenho livros escritos sobre isso, textos, minhas aulas, agora... Eu percebo que, infelizmente, o Brasil ruma para outra direção. Hoje existe uma tendência em processar, em aumentar a pena pelo uso da palavra. Hoje as pessoas se ressentem mais com um xingamento do que com o furo do olho, o furo do olho realmente de um ser humano. Então, assim, é uma questão de mentalidade. Eu acho uma perda de tempo. Essas bobajadas, sabe? Porque um xingou o outro, é de assassino, de genocida. Eu não gosto, não acho que esse seja o ideal de parlamento. Mas eu penso assim, se você xinga, como é que você reclama e processa e representa? Como é que você reclama quando você é xingado ou representado? Então, se gosta de ir para um lado, tem que aguentar o tranco, seja homem, seja mulher. Muito bem, vou voltar aqui, o Juliano pode falar sobre isso, obviamente, Juliano, mas a minha pergunta inicial era se o argumento usado pelo senador de medo e pânico quando viu a Polícia Federal e escondeu o dinheiro se sustenta. Quem é que nunca colocou 33 mil reais dentro da cueca, Lu? Isso é uma coisa normal. No momento de pânico e de medo, você pode colocar um valor desse dentro das suas partes íntimas. Não, falando sério, gente. O senador pode usar o argumento que ele considerar mais eficiente para a sua defesa. Eu não acho um argumento lá muito sustentável, de que com pânico e medo, a primeira reação dele foi tentar esconder 33 mil reais dentro das roupas íntimas. Mas, se é a estratégia da defesa, vamos ver como é que a defesa consegue levar esse argumento aí à frente nas investigações que vão se seguir. Agora, brincadeiras à parte, eu acho que os indícios aí contra o senador são bastante preocupantes, a justiça tem que fazer o seu trabalho,
todo mundo acompanhou no Brasil o que foi nos últimos anos o uso político das instituições do judiciário para perseguir adversários, né? E o caso mais emblemático, a prisão do ex-presidente Lula. Então, de fato, acho que o senador tem que ter direito de defesa, seja nos órgãos disciplinares do Senado Federal, seja na Justiça, ou seja, em todas as instâncias. Eu sou um defensor radical do direito de defesa, do devido processo legal, e acho que ele tem que ter esse direito. Agora, a gente tem acompanhado também muitos casos envolvendo parlamentares, gestores públicos, prefeitos, governadores, em relação à malversação dos recursos públicos durante a pandemia. Porque houve na pandemia, de fato, medidas emergenciais que flexibilizaram a gestão dos recursos públicos para poder comprar materiais, contratar enfermeiros, médicos, montar hospitais de campanha, ou seja, teve um esforço do poder público, isso é muito importante para salvar vidas. Agora, claro que teve gente que viu aí uma oportunidade de roubar. E nós tivemos um caso aí na CPI, da Covid no Senado Federal, de uma denúncia gravíssima de que agentes públicos dentro do Ministério da Saúde estavam fazendo um esquema para cobrar $1 em cada dose de vacina que fosse comprada de uma empresa indiana chamada Covaxin, um esquema que poderia ter rendido milhões de prejuízos para os cofres públicos. Então, eu acho que nesse caso tem que ser investigado. Eu acho que o argumento do senador, me desculpe, é frágil, mas ele vai ter oportunidade de se defender. Eu quero que todos tenham a oportunidade de se defender. O que eu não acho que seja razoável é que haja um filtro político de que crimes ou de que eventuais crimes, possíveis crimes, são julgados ou não. Quando você é amigo do presidente da Câmara, amigo do presidente do Senado, amigo de alguém influente no governo, o seu caso é arquivado, não vai para frente. Quando você é um deputado de um partido que não tem tanto poder ou que não tem boas relações com o presidente da Câmara ou com o presidente do Senado, essas ações disciplinares são usadas para te intimidar. Isso que me parece que é inaceitável numa dimensão republicana dos processos disciplinares, seja na Câmara, seja no Senado, seja em qualquer Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores. Vocês estão insistindo em voltar para o tema das deputadas do PSOL. Sim, pode ir, Nesse aspecto é importante lembrar que também, né, as fraudes do consórcio Nordeste não foram investigadas, né, porque a CPI lá do Senado, muito embora provocada a investigar, se furtou. Foi a Assembleia do Rio Grande do Norte que acabou fazendo esse trabalho de investigação dos desvios no consórcio Nordeste. E, no caso, esse senador em especial foi base do Bolsonaro e hoje é base de Lula, né? Inclusive, trocou de partido para poder ser base de Lula. Então, o trabalho dele é ser base, seja lá de quem for. O que mostra muito da mobilidade, né? Das ideias e das convicções de muitas pessoas que estão no campo, no âmbito da política, né? O que eu acho muito ruim, por sinal. A Janaína, Juliana, a gente faz aqui todo dia o debate, já estou acostumada. Ela amplia o leque, ela vai levando o nosso debate. Vou perguntar algo que a Janaína já trouxe antes na fala dela, agora para o Juliano, que é essa questão mais polêmica. Se xinga, tem que aceitar que se xingue. Você acha que isso daí seria algo coerente dentro do parlamento? Eu dei o exemplo aqui no nosso bloco anterior, Lu. Inúmeras vezes parlamentares do PSOL, meu partido, foram xingados, acusados, né, de assassinos por defenderem a legalização do aborto, de terem associação com o tráfico de drogas, por defenderem uma outra política de combate à criminalidade vinculada ao tráfico de drogas, né, por depredar e não respeitar a propriedade privada, por defender movimentos sociais como o MST ou MTST. Nunca nós representamos contra um deputado ou uma deputada que chamou um parlamentar do PSOL de assassino porque defendia a legalização do aborto. Eu acho um argumento baixo, acho um argumento esdrúxulo, né? Mas isso nunca gerou da parte do PSOL uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Quem está fazendo isso é o PL, é o partido do Bolsonaro, que está representando contra 6 parlamentares. Então, eu acho que palavras e opiniões estão preservadas pela legislação, estão preservadas pela Constituição, né? Portanto, não acho que a gente deva representar cada vez que isso aconteça. Agora, claro, há um limite. Qual é o limite? O limite é o Código Penal. Se um deputado faz apologia ao nazismo abertamente, ele tem que ser representado. Por quê? Porque o Código Penal brasileiro diz que não pode fazer apologia ao nazismo. Se um deputado é abertamente racista, homofóbico, bom, ele tem que ser representado porque o Código Penal diz que isso é crime e isso é quebra de decoro. Então, eu acho que o limite da liberdade de expressão é muito fácil de determinar. É o Código Penal. O que é crime não pode ser feito, o que não é crime pode ser feito. Então, mas o problema é o seguinte, o Código Penal, se é esse o raciocínio, o Código Penal
também tipifica a lesão à honra, no âmbito da injúria, da difamação e da calúnia. Então, esse é um argumento, com todo respeito, muito ruim. Porque se o limite da liberdade parlamentar é o Código Penal, então a representação contra as deputadas está correta. O que eu estou tentando dizer é que, no calor das discussões, as pessoas acabam exorbitando. E eu estou falando das pessoas à direita e à esquerda. Não é para trabalharmos só no campo das mulheres, para não ter o problema contra homem contra mulher. Teve Carla Zambelli, que perdeu a cabeça ali e xingou, inclusive fora do microfone, mas xingou, foi representada. Agora houve colegas do seu partido que foram representadas. São duas mulheres de espectro distinto. Eu entendo que as representações nos dois casos são descabidas. Mas por quê? Porque eu não tenho essa visão de que o limite é o Código Penal. Porque se nós trabalharmos no rigor do Código Penal, há elementos, entende? E assim, o conceito de racismo, o conceito de transfobia, o conceito de homofobia, né, ele também precisa ser debatido. Por exemplo, se nós discutirmos aqui a utilização de hormônios por crianças, né, pré-púberes, para, por exemplo, postergar a maturação, entendeu? Para bloquear a atuação dos hormônios condizentes com o sexo biológico. Eu tentei fazer esse debate na Assembleia e colegas seus me chamaram de transfóbica. E era um debate científico, um debate clínico, tratando dos efeitos dos hormônios. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque esses termos muito genéricos, né, eles acabam inviabilizando e as pessoas nós estamos, assim, banalizando esse instrumento de representar. Isso cerceia a atividade parlamentar. Eu acho que isso aí é ruim para a esquerda e para a direita. Mesmo para o PL, né? Como, por exemplo, o presidente Bolsonaro, tal qual o presidente Lula. São dois quadros que o tempo inteiro, né, exercem com muita liberdade o seu direito de expressão e manifestação. Quando a base dessas pessoas, ou os partidos dessas pessoas, começam a processar as outras pela fala, estão criando precedente contra si. Falta inteligência nesse movimento.